Bom dia, bom dia! Deus abençoe o dia de vocês. Uma quinta-feira lindona. Um vento impetuoso. Hoje o nosso devocional vai ser debaixo de chuva. Uma chuva linda que o Senhor deu para nós aqui em Araguaína, nessa quinta-feira. Que o Senhor te guarde e te proteja nesses dias. Vou compartilhar meu devocional com você. Salmo 112, 6. O justo jamais será abalado, para sempre se lembrarão dele. O justo jamais será abalado, mas se lembrarão sempre dele. Vocês têm medo, gente? Eita! Na infância é a voz do trovão. A palavra do Senhor disse que a voz dele é como de um trovão. Ele está falando conosco. Na infância, nós alimentamos sonhos grandiosos, ansiosos por deixar nossa marca no mundo, seja por meio de uma profissão, seja por outros motivos. E à medida que envelhecemos, a realidade adulta se desenha diante de nós. E esses sonhos muitas vezes vão sendo apagados. Enquanto construímos carreira e vida, surge a reflexão sobre o legado que deixaremos para as próximas gerações. Muitos associam o legado a bens materiais, riquezas, status social. No entanto, a verdadeira essência do legado vai além desses elementos. Está associada a riquezas imateriais e ao bom testemunho que deixamos. Uma vida justa, íntegra, de dedicação e amor à nossa família e ao próximo. Especialmente quando nos dedicamos a Deus Pai. Dinheiro, posse e status podem desaparecer, mas o impacto duradouro e consagrado a Deus Pai não vai sumir. O legado autêntico é o exemplo que deixamos, a capacidade de influenciar positivamente a vida das pessoas simplesmente por nossa fé e maneira de agir diante das circunstâncias. Muitos dedicam todo o tempo que têm em busca de ir acumular ainda mais riquezas, mas elas cedo ou tarde perecerão. E todavia, um legado de amor e obediência a Deus Pai tem o poder de impactar não apenas uma família, mas gerações e gerações. Se você partisse hoje, qual legado deixaria para aqueles que o cercam? Você tem a oportunidade de impactar muitas vidas por meio de um legado de fé e confiança em Deus. Seja uma inspiração, não apenas em palavras, mas em atitudes. Paute a sua vida na justiça e no amor de Deus. E assim, construa uma história que será lembrada de geração em geração. Aquilo que temos amanhã poderemos não ter. E aquilo que doamos nunca perderemos. Uau! Que lindo, né? Que lindo. Eu tive um pai, eu sou órfã de pai e mãe, mas eu tive uma mãe e um pai que deixaram um legado extraordinário, sabe? Papai era um homem de um coração muito bondoso, muito generoso. Papai gostava muito da partilha, do dividir. Papai nunca deixou alguém bater aqui a campainha de casa
sem servir, sabe? Moradores de rua sempre passavam aqui, o papai sempre tinha algo para partilhar. Mesmo no momento financeiro mais difícil que o papai enfrentou, ele nunca deixou de partilhar com alguém. Eita Deus! E o papai deixou esse legado pra gente, sabe? E esse legado está passando de geração em geração. Isso que é a beleza do Evangelho de Deus. Esses dias, o Davi vai pra academia de bicicleta e no traslado dele ele encontrou um homem que vende paçoca. O Davi não gosta de paçoca, mas ele chegou aqui com uma paçoquinha e ele disse assim: mamãe, eu abençoei a vida do homem da paçoca. Todo feliz. Falei, que massa, cara, como foi? Partilha com a mamãe. Ele falou, não, mamãe, tava um sol rachando de quente e ele tava com tanto de paçoca e eu disse pra ele, eu vou abençoar a sua vida. Mas eu não tinha internet. E aí eu fui lá na academia, fiz o Pix pra ele e ele ficou muito feliz e me deu uma paçoca. E aí uma semana depois o Davi chegou com outra paçoca. Eu falei, uai mamãe, você abençoou de novo, te dá paçoca, que bênção, meu filho. Ele disse, não mamãe, todas as vezes que eu passo lá e o tio da paçoca tá lá, ele me dá uma paçoca. E sabe o que ele me disse? Disse, ei garoto, naquele dia o valor que você me abençoou era o valor que eu estava precisando. E eu quero te abençoar com essa paçoca pra você. E aquilo, eu tenho certeza que deixou registrado no coração do Davi. E foi um legado que foi passado do pai para mim, de mim para o meu filho. E ele vai passar para os filhos e filhos e filhos. E é essa essência de Deus que habita em nós que nós devemos passar para as próximas gerações. Não que nós devamos viver uma vida sem pensar em construir coisas físicas, sem construir algo que nos dá bem-estar, porque nós temos acesso e nós somos filhos do dono do ouro e da prata. Nós temos direito e merecemos o melhor dessa terra. Mas além disso, mais importante do que isso, é o legado que nós deixaremos para as próximas gerações. Um legado de respeito, de amor, de compaixão, de bondade. Os meus filhos, eles não comem sem orar. Podem ser aonde for. Meu filho, esses dias, o Davi... Eita, mas eu tô contadora de história. O Davi, esses dias, foi em uma casa de uma família. E o Davi, como sanguíneo arretado, todos já estavam à mesa postos, alguns já estavam comendo. E ele chegou e disse, é engraçado, vocês são crentes e não oram nessa casa? A pessoa veio compartilhar comigo, né, que o Davi confrontou todo mundo. Eu conversei com ele, que cada casa tem as suas regras. Houve toda uma disciplina em relação à fala do Davi, que ele foi errado. Mas ele quis levar o legado que ele carrega dentro dele. Para ele é inadmissível comer sem agradecer ao Senhor pelo alimento. Entende? Eu compartilhei com ele, falei para ele que nós sentaremos em mesas em que isso não existe, tá tudo certo. A gente coloca ordens e regras dentro do nosso lar. E a gente tem que aprender a adaptar a regra dos outros. Mas a pessoa que veio partilhar comigo ficou encantada com o posicionamento dele. Sabe? E é sobre isso. É sobre nós inculcarmos o Evangelho, o amor do Pai nas próximas gerações. Um Evangelho de gentileza. Esses dias o Davi viu uma senhorinha carregando umas sacolas pesadas e ele disse, mãe, vou ajudar ela. Eu digo, claro, claro. Ele foi lá, ajudou a senhorinha até na casa dela e voltou com R$20. Disse, mamãe, eu não queria aceitar não, mas ela ficou muito brava. Disse que se eu não aceitasse, ela ia falar com a senhora. E aqui ele teve outro insight.
E quando a gente faz o bem, a gente recebe o bem. Ele foi honrado ao servir aquela senhora, sabe? E a gente precisa inculcar na mente dos nossos filhos essa gentileza, essa bondade, porque nós estamos vivendo, né, numa geração, eu tenho 38 anos, e que as pessoas estão duras, sabe? E que as pessoas estão sempre prontas, dispostas e disponíveis a julgar, a apontar, antes de bater um papo, de ter uma conversa, antes de querer compreender o que o outro está passando, sabe? Eu acho que nós somos capazes de influenciar essa próxima geração para que eles voem mais alto do que a gente, sabe? Nós caminhamos nesse caminho que o Senhor propôs para nós, mas que nós possamos deixar um caminho arado para que eles corram a muitos quilômetros por hora, para que eles avancem muito mais. Porque existe uma estatística que a próxima geração é a única geração que os filhos não são mais inteligentes do que os pais. E isso me deixa assim muito entristecida. Porque não podemos continuar com essa estatística, gente. Não podemos. E é sobre isso. Olha a minha make que eu fiz ontem, que não acaba. Então, que desse dia lindão que o Senhor fez pra mim e pra você, com essa chuva lindona. A chuva traz renovo. Essa chuva o Senhor tá dizendo pra mim e pra você que Ele pode fazer tudo novo, Ele pode lavar e jogar fora tudo aquilo que não leva você a construir um legado extraordinário para você e para os seus. Que você possa deixar uma história linda na sua geografia. Às vezes o Senhor nos planta em um lugar, em um ambiente onde nós não iremos impactar o mundo, onde as pessoas não saberão do nosso nome, mas nós impactaremos um ou dois. Uau! Farão a diferença na sociedade. A mãe de John Wesley, um grande avivalista, um grande homem do Senhor, ela era dona de casa. Se não me engano, ela tinha 10 ou 11 filhos. E o combinado que ela tinha com as crianças era que quando ela levantava o avental e cobria a sua face, era o momento dela estar com o Senhor. Eu que tive 3, era uma rotina. Não tem nenhuma palavra para definir essa rotina quando as crianças eram pequenas. Eu imagino essa mulher com 10 filhos. E ela gerou um que foi o maior avivalista que já existiu nesse planeta. Às vezes o Senhor nos planta como dona de casa e a gente nos autossubestima, a gente se diminui, a gente pensa que nós somos menores ou incapazes. Mas eu tenho certeza que nesses 10 anos que eu fui dona de casa, o Senhor queria que eu preparasse 3 garotos que se tornariam 3 homens. Seriam um diferencial na geração deles. E eu tenho a plena certeza de que os julgamentos, os apontamentos, as depreciações que foram declaradas sobre mim nesse tempo foram para me levar para outra estação. Porque Deus sempre está nos suprindo, nos preparando e nos fortalecendo para nós alcançarmos a próxima estação. Foi um tempo muito extraordinário. Eu amava as brincadeiras, eu amava sentar na roda com eles, eu amava cair na gargalhada com eles. Sinto muita falta mesmo. Mas a gente precisa entender que quando nós passamos para um novo nível, para uma nova estação, para um novo processo, para um novo estágio,
Nós precisamos compreender que algumas caixas ficarão ali. E que nós precisamos abrir novas caixas, se assim, dessa forma lógica, você é capaz de compreender melhor. Entende? Que nesse dia de hoje você possa pensar em qual legado que você está deixando para os seus. Em qual legado você está deixando para a sua geografia. Em qual legado você está deixando para a sua família, para a próxima geração. Eu preciso consertar muitas facetas da minha vida para eu deixar um legado ainda melhor para os meus filhos. E é sobre isso que nós temos que refletir todos os dias. Todos os dias. Ontem eu conversei com um amigo do papai e ele disse coisas extraordinárias sobre o meu pai. Sobre bondade. Diz que o meu pai doava o caminhão que ele tinha para um grande político dessa cidade fazer o seu comício quando ele ainda não era nada. E o papai nunca precisou procurar esse povo, sabe? Por quê? Porque ele fazia com amor. Ele não fazia esperando em troca. Ah, como foi bom. Porque como eu tava sentindo falta do papai ontem, pra ir pra minha cerimônia, sabe? Eu queria tanto que ele estivesse lá. Conversar com essa pessoa ontem. O Senhor é incrível nas estratégias dele. Ele viu que eu estava meio brocochô e tal. E ele fez com que o encontro com esse amigo do papai acontecesse ontem. Pra que o legado que o papai deixou avivasse em mim, não uma tristeza, mas uma alegria. E eu fiquei tão feliz de ser filha do Sr. Aristóteles, mais ainda ontem. Porque como eu queria que tantas características, tantos dons e talentos do papai fossem vivos em mim, mas eu não consigo ter aquela bondade, aquela mansidão que o papai tinha. Mas algumas coisas, algumas sementes foram plantadas por ele em mim. Que essas sementes floresçam e cresçam e deem grandes frutos. Uma quinta-feira lindona pra você. Pense no seu legado. Pense que na força, coragem, sabedoria e discernimento que o Senhor está disponível para derramar para você. Você só precisa se deleitar, descansar, confiar, buscar, agir, correr para de encontro ao alvo, que é Cristo. Um dia lindão para você. Deus te ama.